Olá, zelosos e corajosos seguidores do canal Eliel Mazeiro, tudo bem com vocês? Então, estamos numa crescente, numa corrida bacana e gostaria muito que você já chegasse deixando seu like, curtindo, compartilhando, deixe um comentário também, porque tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo que eu vou ter aqui com o meu amigo Márcio Feitosa. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Eliel. Obrigado, eu que agradeço, porque você me visitou, veio aqui na minha igreja, né, a primeira igreja batista da Barra da Tijuca, cultuou ao Senhor, celebramos a Santa Ceia junto, a Ceia do Senhor, e agora estamos aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eu também almoçou uma feijoada, se dá um soninho, dá uma acordada aí, vou tomar um café para a gente seguir até o final. Pessoal, por que o Márcio está aqui? Porque nós começamos a estreitar um pouco mais a nossa relação, a nossa amizade, quando ele me procurou desde a live, né? Fiz a live com seu filho também, Samuel, que é um atleta de alto rendimento no basquete, falando sobre esporte e educação. E, ultimamente, por causa do acordo coletivo, o Márcio me procurou, foi lá na sala COC e junto conseguimos entender que tinha um vício que já foi corrigido para esse acordo de agora. Mas, além disso, não basta só ter uma letra no papel. Os PCDs, as mulheres, tantos outros pessoas, né, que têm os seus filhos também PCDs, que têm os seus benefícios que possam ser melhorados. Enfim, é uma luta constante, uma luta contínua, uma luta em busca de melhorias para todos. E o Márcio tem essa luta muito longínqua, né? Muito distante. Ele vem já sozinho, lá no meio dos politiqueiros, sendo utilizado pelos politiqueiros, mas ele estava lá, falando, fazendo a sua parte, com uma andorinha, tentando fazer verão. E agora tem essa lei, outros se juntaram, fizeram um movimento, e eu sempre falo, a luta nunca é de um, a luta é de todos. Cada um vai lutando com as suas armas, das suas ferramentas, procurando o seu melhor caminho e chega a um desfecho. Quando tem a vitória, todo mundo quer ser o pai da criança. Mas a realidade é que nunca é feito por uma mão apenas. Sempre é feito por um conjunto, porque até político tem medo quando tem um grupo forte, unido, e o Márcio está aqui para contar um pouco da sua história, para que todos possam conhecer. Desculpa o barulho, é que o pessoal está almoçando ainda ali, então está aí essa conversa, mas a correria do tempo não permite a gente esperar todo mundo embora. Então, nesse meio de comunhão, nós estamos aqui para poder gravar. Márcio, eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos, seguidores aqui do canal, todos que vão estar assistindo, um pouco da sua história. Nesse momento eu queria que você falasse só da Conlurb e depois a gente vai explorar outras coisas. Quanto tempo você tem de casa, onde você já trabalhou, quais experiências você tem, desafios, dificuldades. Conte um pouco para a nossa audiência aqui, um pouco da sua história da Conlurb. Eu entrei na Conlurb no ano de 2006, tá? Eu cheguei na Conlurb com a 5ª série e na época que eu entrei na Conlurb tinha um programa chamado Educom. Sim. E aí eu me matriculei no Educom e naquele supletivo do Educom eu pude concluir o 1º grau na Conlurb e o 2º grau. A Conlurb não só me deu o trabalho para trabalhar, mas a Conlurb também ela participou da parte social da empresa. Qual é a parte social? Além da empresa, além do lucro,
Além do lucro, a Colorb não só deu trabalho, ela pôde pagar uma escola para eu estudar, e todos os funcionários na época que tinham acesso ao Educom podia se matricular automaticamente e estudar. Eu terminei meu primeiro grau na Colorb, meu segundo grau na Colorb, e depois fui para o nível superior. E teve um grande crescimento. E sem falar que eu ainda trabalho na cota de PCD. Eu sou portador de visão monocular, cego de uma vista, CIT 5404. Você já entrou então pelo aquele 5% da cota de PCDs? Sim, foi meu primeiro emprego. E também, no caso, você já passou por quantas gerências, quantos lugares, trabalha no mesmo lugar? Qual é a tua história assim? Eu comecei a trabalhar no 2, né? Na República do Nível. Depois eu fui transferido para a Praça 15 e fiquei lá até passar no Enem. Quando eu passei no Enem, eu falei para o meu gerente, falei, ó, eu vou ter que mudar de horário, porque se eu continuar nesse horário, eu vou ter problema para ir para a faculdade, porque minha faculdade era no horário noturno. E aí ele me transferiu para a Rua Bela. Está até hoje. Que eu estou até agora, nesse exato momento. Entendi. Bom, e dentro dessa situação que você já viveu, queria que você falasse um pouco como é que foi estar ali no meio dos movimentos, junto com o pessoal, os politiqueiros, dentro daquela luta, você sempre indo lá na boca de ferro, falando. Quais as conquistas que você já conseguiu dentro e fora da Colorb com esse teu movimento? O meu movimento em si foi lutar pela causa das pessoas com deficiência, que eu faço parte. E aí, como o acordo coletivo, a sociedade vive em democracia e a sociedade civil vive em conjunto, então eu ia para a Assembleia, como todos, lá eu ia expor minhas ideias, defendia a minha causa, que era lutar pelos PCDs, e as pessoas que se acidentaram que viraram PCD também, porque você ou nasce PCD ou se transforma no longo da vida. E aí eu tive que fazer parte de um grupo, mas estava num grupo mas ao mesmo tempo estava com outra linha de pensamento. Estava na linha de pensamento de lutar pelos PCDs, e uma das coisas que o curso de Direito me ensina, respeitar as regras e respeitar as leis e a Constituição. Então, tudo que eu fiz até no momento foi na forma legal, como diz a teoria de Hans Kelsen, no dever ser. Então, mas assim, é um pouco difícil também separar, né, uma coisa homogênea. Quando você tem ali um movimento, todo mundo falando a mesma língua, brigando e tal, quem está do lado, todo mundo joga como se fosse a mesma coisa. É isso que eu estou tentando entender para poder ficar claro aqui. Então você me disse que você estava ali porque era o jeito que naquele momento se lutava, mas você não concordava com várias coisas que eram feitas por eles. Seria isso? A sociedade em si, nós vivemos num pacto social de Hans Kelsen, voltando. A gente cumpre as leis, vivemos as leis, vivemos as regras, e às vezes vivemos numa parte social que somos obrigados a viver em sociedade e respeitamos os direitos mútuos. As pessoas pensam diferente de mim. Meu irmão faz química e física, eu faço direito. A gente diverge de entendimento, porque ele fala que eu sou das humanas e ele é das exatas. Meu irmão fala que a exata é 2 mais 2 é 4, não passa disso, é a norma. Já o direito é a interpretação, então meu irmão, e eu tenho que respeitar a forma de ele pensar. Falando de interpretação, então, a gente chega na questão que nos conhecemos pessoalmente, lá na sala onde tinha aquele termo dos PCDs que agradava a todo mundo. Agradava os PCDs por ter uma lei que agora permite eles fazerem parte do PCCS, tiver qualquer concurso, podem se inscrever, não vai ser mais discriminados, chamado de peso morto e tudo mais, que a gente ouviu muitos relatos, mas ao mesmo tempo tinha o vício ali de que quem indicava era o gerente. E aí, com essa norma, o acordo como estava escrito, era claro que nunca seria promovido, a não ser se fosse, sei lá, puxa-saco, algum de interesse do gerente para promover. E aí, está tendo essa correção. Da forma que está escrito agora, você acha que está bom?
é possível a Conlube cumprir ou também ainda vai ter dificuldade? Vai ser letra no papel sem efeito prático? Primeiramente, a gente montou a pauta lá na Assembleia, só que como foi digitado, tá, foi para o sindicato, foi digitar, foi formular a norma, aí a regra, o documento, né, conforme a petição, nós temos que ver o teor que foi pedido, porque nós só sabemos do vício, porque eu e você fomos conversar, marcamos um encontro, conversamos e aí no decorrer da nossa conversa você teve uma curiosidade e abriu a pauta do acordo coletivo e achou o vício que seria segundo a orientação da gerência, que fere o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, fere o Código Civil, que é o artigo 175 e 178, que a gente viu na hora lá, e aí você viu que é ato jurídico nulo, quando há vícios ou quando há uma imposição que não possa ser cumprida. Tanto que nós levamos isso para o sindicato, fizemos em conjunto. Agradeço muito a você, Eliel, que abriu essa porta de nós estudarmos junto e somamos. Só que ainda temos que ver como que foi digitado pelo sindicato. Então, pelo que eu vi, já tiraram essa parte, deixaram do jeito que estava, não mudaram nada, apenas tiraram a parte do gerente. Então, continua dizendo, cota de 5% dos PCDs que entraram e tal, e para ali na parte onde não colocaram uma forma de avaliação. Seria pela ficha, seria pelo tempo de casa, seria pela... Enfim, não tem, simplesmente tiraram, não acrescentaram, não corrigiram, no meu modo de ver, não corrigiram, apenas tiraram a parte que caracteriza o vício da questão da orientação do gerente, mas, que até está aí na tela para que vocês possam estar acompanhando conosco, mas a mudança, né, tanto o que era antigo como o que é atual, mas não tem nenhuma garantia, à minha leitura, de que os PCDs serão contemplados, porque deveria, na minha visão, acrescentar a seguinte questão, mudar ali, como estava, a condição de mérito, né, a avaliação do mérito e competência, ao invés de ficar a cargo do gerente e aprovado pelo diretor, deveria será pela ficha, né, e o ADI do funcionário, e não simplesmente tirar, porque agora não tem como que será avaliado. A forma da lei, a lei ela não tem sentimento, a lei ela é imparcial. Então ali, o que me fala, que todos os PCDs sejam promovidos 5% em todos os cargos existentes. Todos os cargos existentes. O que cabe agora à empresa? A empresa chama todos os PCD, que nós não sabemos quantos temos ainda. Eu já pedi isso ao sindicato na época que o presidente Meirelles era presidente. Eu já pedi ao Meirelles de novo, conversei com o Antônio Carlos e conversei com o Gilberto. Preciso muito nós saber quantos PCD somos ao total, porque nós somos 1.800 funcionários, 18 mil funcionários. Tem que ter, então, 5%, 900 funcionários, PCDs. E aí, se tiver esses 900 funcionários PCD, ser promovido 5% em todos os cargos existentes, pegar tantos gerentes, 5%, tantos agentes de limpeza urbana, tantos por cento, tantos encarregados em todos os cargos. E aí vem a fase da meritocracia, grau de escolaridade, porque eu tenho que botar uma pessoa para digitar um documento que ela apenas tenha o mesmo domínio da língua portuguesa. E aí, essa a única... Não, essa é a tua avaliação, você está interpretando dessa forma. Mas a minha forma de interpretar, não ferindo o que você estava dizendo, mas eu acredito que essa talvez seja uma das formas que você está falando, grau de escolaridade, a sua avaliação na gerência de trabalho, sem falta, sem, né, atestado, tudo isso conta. Mas o que eu estou dizendo é que não tem nenhuma forma de avaliar, porque a forma de avaliar era segundo a cabeça do gerente. Aí eles tiraram agora para esse acordo e não tem nenhuma forma de avaliação. Meritocracia, vamos fazer a prova. Quem tiver capacidade, faça a prova e vá. Não, mas o ponto é que não tem lá. Como é que corrige, como é que vai fazer isso? Como é que apresenta para a Conlube uma lei, um acordo que não tem segurança? O direito em si, tem dois tipos de direito. Teoria de Hans Kelsen, moral e dever ser. A moral
bom dia, boa tarde, e o dever ser, cumprir a lei. Então, tem coisas que não precisa falar, é só a pessoa tem que ter uma capacidade. Então, a escolaridade vai voltar de novo. Quem tiver o nível capacitado para fazer aquela prova, vai fazer. Não, você não está me entendendo. O ponto não é, que o que eu estou chamando a atenção não é o fato de como será, é que no acordo não está escrito como será. E se não tiver escrito, ainda assim pode ser criado? Não, não precisa importar, porque a meritocracia, voltando de novo para a meritocracia, a meritocracia já fala em si, as normas legais já falam em si. Você tem que ter o mínimo adequação para estar concorrendo àquele cargo. Então, repetindo, só para eu entender, o fato de não ter nada lá no acordo não impede a forma que vai ser. Porém, e se for criado um método de avaliação, de indicação, que não seja, por exemplo, isso que você está mencionando, escolaridade e tal, ou outro tipo? Como é que o trabalhador ele pode se sentir seguro de que vai ter uma norma? Não seria melhor já o sindicato já colocar agora no acordo ou não? Pode ser, mas voltando na meritocracia, estudo, que é o normal. Não, eu repito, esse é o que você entende, mas eu estou dizendo, como que você, dentro do seu entendimento, vai poder estar garantido de que essa é a forma correta? Então, já entendendo agora a sua pergunta, se cada sindicato fizer uma mudança, que bota público, isso não estava público para a gente, que o sistema limpo do órgão público, moralidade, simplicidade. Então, a moralidade, publicidade do link, tudo tem que ser público. Só não foi. Todo mundo estava pensando, esperando a promoção, que ainda estava ali nesse acordo coletivo, que tinha que estar fechado nesse acordo coletivo, tinha que ter PCD já promovido, porque fere o acordo coletivo, até quebra esse acordo coletivo por não cumprimento. Sim. E aí cabe à direção do sindicato, na pessoa do presidente Gilberto, no diretor do sindicato, mais a empresa, se adequar e fizer a promoção já agora. Entendi. Porque a gente público, a gente respeita normas e leis. A gente não pode fazer nada da nossa vontade. O agente privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. O agente público só pode fazer o que está na lei. Se está no acordo coletivo, é lei, então tem que cumprir. E hoje vale mais do que a própria CLT. Então, beleza. Seguindo então, essa questão já está compreendida. Desculpa até a minha dificuldade de entender a forma como você estava me explicando, mas você entende que já deveria ser promovido. Mas aí a empresa, já ouvi no bate-papo de corredor, né, de que ela entende que nesse carreirão agora, dia 8 de dezembro de 2023, vários PCDs que já estavam exercendo funções de desviado de função, foram promovidos, né? Assinaram lá o acordo e tal, e foram promovidos, abrindo mão de 3 anos e tudo mais, e ela entende que essa promoção já tenha feito parte dela, até porque da forma que o acordo está, não obriga a empresa a cumprir nada. A gente entende que estava com vício, mas ela entende que do jeito que estava, não é obrigado. Se o gerente não encontrou ninguém que na avaliação dele merecia ser promovido, a empresa está cumprindo o acordo. No entendimento da Colurb, alinhado com o sindicato da forma que foi escrito. Então a empresa entende que ela cumpriu. Por quê? Porque o gerente não sentiu no direito de indicar ninguém, porque ele não achou nenhum PCD na visão dele. Vários, aqueles que já estavam desviados de função foram promovidos no carreirão. Então a empresa está zen, está tranquila. Ela cumpriu o seu dever, a sua parte daquilo que ela acordou e o sindicato assinou e comprovaram. Então, nesse caso, a empresa não tem que cumprir nada porque ela já cumpriu, na visão da empresa. E qual é a sua visão? Já sei, mas assim, nessa correção que está sendo feita para o próximo, nesse acordo para 24, 25, para entrar em vigor. Você tem esperança de que
esses 5% sejam promovidos? Espero que se cumpra a lei, porque não é, tem que ser promovido, a empresa tinha que promover, já voltando, tinha que ter publicidade. Eu não estava sabendo disso, nós ficamos sabendo desse vício, porque eu e você como pesquisar. Em 2014 eu não pude fazer a prova de agente, eu me inscrevi para a prova de agente de limpeza urbana, eu só pedia para ter o primeiro grau, eu tinha já o segundo. Em 2017 abriu uma promoção de novo para técnico de limpeza. Técnico de limpeza urbana 2017. E lá eu já estava com o segundo grau, já tinha um segundo grau, formado em logística, segurança do trabalho e ingressando no direito da UFRJ. Nesse momento eu perguntei para o meu gerente da época, eu não vou falar o nome, e não vou falar da gerência, só ver minha ficha funcional em 2017. E eu perguntei para ele por que eu não fui promovido, se todos na minha gerência, 3 fizeram a prova para agente de limpeza urbana, entre 2014 passaram, 2017 se inscreveram para controlador técnico, eu me inscrevi e não fui fazer a prova em nenhum dos 2 exames. Ele falou o seguinte fato: porque você é deficiente. E você é deficiente, você não vai fazer, a não ser que você renuncie ao seu laudo. E aí tem mais um vício. Agora estou lutando por esse fato no nosso acordo coletivo, que o Gari PCD, que é que tem a deficiência, ele possa trabalhar aos domingos também, na escala, porque eu preciso de frequentar uma biblioteca, eu preciso de frequentar um evento numa OAB, que vale ponto, vale palestra, na Emerge, e eu não tenho condições de, às vezes, ir nesses eventos, porque eu trabalho de segunda a sábado. E esses eventos só funcionam aos segunda a sexta. E aí eu fico impedido, porque eu não trabalho domingo. E quando, antes de 2014, da famosa greve que teve, que o Gari passou a ganhar 100% nos domingos trabalhados, quando não pagava 100% no domingo, eu trabalhava 2 domingos por mês, de 15 em 15 dias. Então, aí podia. Podia. Aí agora, quando está sendo oneroso, quando gera um custo, já não pode. Aí diz que você não é tão produtivo como o outro, você não produz 100%. Mas a própria Constituição e a própria lei do trabalho, pela lei da cota, diz que ele é o que não é deficiente, você pode levantar 10 vezes dessa cadeira e tudo bem, porque a tua condição física é melhor do que a minha. Já eu, com medida de contrapeso, que é a probabilidade, a parcialidade da lei, eu tenho que me levantar 5 vezes. Porque... Ou seja, dentro da sua capacidade, você tem o seu 100% a dar. Tenho. Dentro da minha condição, eu tenho o meu 100% a dar. Então, pela lei, eu tenho que ser cobrado pelo meu 100% que eu posso dar, e você dentro do seu 100% do que o teu laudo diz que você pode dar. Isso não significa que porque você vai ter uma eficiência, não eficiência, reduzida. Mas reduzida, que você é pior do que eu. Você só tem uma deficiência, uma eficiência reduzida, uma capacidade reduzida, porque a tua condição física é reduzida. Sim. Em relação a mim. Então, dentro da tua realidade, você tem o seu 100% a dar. Sim. Então, isso é mais do que assim, claro para se entender para qualquer um. Então, pelo que você estava deixando claro, antes de pagar o 100% mais a folga no domingo, quando era só folga, você trabalhava e estava tudo certo. Quando começou a pagar, que todo mundo... E também ninguém queria trabalhar. Eu trabalhava todo. Não, mas muitos não queriam trabalhar. Ficavam dando sempre um jeitinho de estar fora das casas. Aí começou a pagar, agora todo mundo quer. Aí porque todo mundo quer, aumentou a demanda, né, aumentou a oferta de trabalho. Aí, não, então agora eu posso tirar você, porque você tem uma eficiência menor e tal. Cara, isso é preconceito. Se você denunciou esse cara, não? Você abriu um processo de assédio moral. Toda empresa está assim. Mas aí, se a gente não denuncia, não gera um índice, não gera probabilidade, não gera a situação para a gente poder provar que isso está acontecendo. Senão a empresa fala que não está acontecendo. É só ela ver a ficha de plantões, ver se tem PCD, ver se tem pessoas com capacidade reduzida. Não, mas eu estou falando da fala dele, da fala criminosa dele para você. Sabe que uma vez um agente de limpeza urbana falou para mim, eu não vou falar o nome, mas ele vai ver
Ele vai sua saber live. que é para ele. Não, ele vai saber que ele falou assim, pode falar mal de mim, pode falar o que eu faço, porque entre a tua palavra e a minha, o Gari, a palavra do Gari não é levada a sério, a minha, que eu sou agente, sou levada a sério. Se você quiser agora, eu te demito. E ele falou assim, ó, o senhor lembrar que o senhor falou comigo, eu não sei porque a empresa contrata pessoas com deficiências físicas, vocês são inúteis. Que isso? E você não deu parte? Ilha isolada. Quando você dá, eu já dei uma parte uma vez, lá no tempo atrás, de um agente, e eu fiquei sendo coagido por ele há anos. Então, eu carrego essas marcas. Por isso que eu venho, o meu estudo, eu me revoltei ao ponto que eu me entreguei ao mundo dos estudos, para evoluir como ser humano e, claro, como estou me formando em Direito, estou me formado em Técnico de Trabalho, poderia ser aproveitado no segmento da empresa. Eu posso ser aproveitado na área da logística da empresa, de área de suprimento, planejamento, que eu tenho um técnico de logística. Tenho um almoxerifado formado pelo Senac, eu posso trabalhar no almoxarife da empresa, ser produtivo, que tem até o cargo de almoxerifado na empresa. Sim. Então, eu posso agregar em todas essas áreas, eu tenho vários caminhos. E posso amanhã até fazer uma parte do jurídico da empresa. Não, mas aí é por concurso. Não, mas auxiliando, sendo secretário, sendo ali o rapaz que vai fazer a digitação, a montagem da peça, do processo, avaliar as... Não, é porque o operacional só pode ir para a área administrativa mediante a concurso. Não dá para ir de forma... O almoxerifado hoje, a maioria dos almoxerifados são Não, pessoas... é operacional. São pessoas que não têm nem curso de almoxerifado. E vamos botar... A pessoa não tem um curso, não sabe... Se no caso de um princípio de incêndio, como se portar? Não, mas aí também tem a vivência, né? Tem a questão da teoria e da prática. As pessoas que foram promovidas agora no Carreirão são aquelas que têm a prática, elas vivenciaram, elas foram treinadas de forma multiplicadora. Eu, por exemplo, quando eu fui para a área de logística, eu não tinha formação, sou de humanos, mas eu sempre gostei também de matemática, química, física, biologia, eu não gostei de geral, só tenho um pouco de dificuldade no português. E lá nós fomos treinados através do sistema multiplicador. Fomos treinados, passamos, e nós depois treinamos outros. Eu treinei, dos 8 que tem lá, eu treinei 5. Então, hoje eu trabalho na área de logística, eu não tenho a formação, claro, depois eu fiz curso, me especializei, curso de planejamento, de logística, de transporte, fui buscando me aperfeiçoar para exercer a função. Nem todos têm a mesma curiosidade de fazer, mas pelo menos aquele serviço ali, daquela função ali, o cara sabe fazer, né? Então essa é uma questão que não dá para também ter discriminação, né? Eu vou assumir lá porque eu tenho a formação e o cara que está lá não tem a formação, mas às vezes o cara que está lá, ele tem a formação prática, talvez muito melhor do que você que só teve a teórica. Então é complicado julgarmos, discriminarmos de qualquer forma que seja. Não estou discriminando, eu só estou falando da moralidade, das formas que são formas de competência. Sim. Então, competência eu tenho. Tem a teoria e a prática. E a prática, e tem as outras, tem outras pessoas capacitadas. E você pode ver que eu sofri já uma história de não poder fazer a prova por ser deficiente. Isso aí está totalmente errado. E a empresa já poderia ter olhado nisso, falou, pô, ele já tentou 2 vezes. O que aconteceu? Que deu até avaliação sem fazer prova. Mas aí é quando eu digo, se você não faz, e você está fazendo direito, se você não promove um processo, é palavras levadas ao vento. Então, tudo que nós estamos conversando aqui, se você trouxesse para mim, Léo, esse documento aqui, em 2017, aconteceu isso, eu entrei com um processo alegando, tal. Você teria, a empresa teria sido chamada a atenção para a sua situação. Mas se você também não age para lutar pelos seus direitos de forma prática, isso também vai ficar contra você, porque o tempo vai passar e nada vai mudar. Quando a gente conversou, o que eu fiz? Eu fui atrás também de outras pessoas para eu entender o processo. Chegando lá na quarta-feira, no dia 23, eu não ia nem falar, mas me senti impelido, já que eu tinha me envolvido com você e pela sua causa, a ir lá e expor a situação e exigir que fosse colocado, tanto que já foi mudado, apesar de ainda estar errado. Na minha avaliação, falta
substituir, não tirar, mas substituir o método de avaliação pelo gerente para um método de avaliação pela ficha corrida do funcionário. Simplesmente isso. Mas tem mais um outro problema. Quando você bota no tempo de ficha, eu faço fisioterapia, eu tenho que cuidar do meu acidente de trabalho, a minha deficiência vai me limitar porque eu não posso fazer todos os trabalhos 100%. Então, vai cair numa avaliação que... Meritocracia. Então, eu seria mais produtivo em uma área da empresa do que às vezes na área ocupacional. Então, tem como melhorar a produção. Eu botar as peças do quebra-cabeça no lugar certo. Sim. Então, é isso que é uma falha nossa. A gente não vê aonde que você produz mais, onde você pode trazer mais efeito para mim, porque a empresa merece um retorno da produtividade. Sim. Então, já que a empresa merece um retorno de produtividade, você é um gestor, coloca as peças no lugar bom, um lugar que possa fazer. Eu fazer uma hora, o rapaz... Mas aí você não está exigindo demais também de vários gestores incompetentes que a empresa tem, por apadrinhamento, por indicação de amigos, contrato de pura amizade? Você não acha que está exigindo demais, não? Não, porque... O que você acha sobre isso que eu estou falando, desses cargos preenchidos por apadrinhamento políticos ou de conchavo, etc. e tal, como eu ouvi, por exemplo, de um chefe que eu tive, que falou na minha cara: se fosse tão fácil arrumar assim a situação, eu colocaria minha irmã. Olha... Então ele disse claramente que, ao invés de lutar pelo que era o nosso direito, ele preferia colocar a irmã dele na vaga que era nossa. Claramente assim também. Na época eu não levei para frente porque ele falou assim numa tom de brincadeira entre a gente, e eu preferi relevar porque, né, é uma outra situação e tal. Mas eu estou lá ainda no mesmo lugar, lutando pelos mesmos direitos e tal. Mas o que você acha sobre essa situação de apadrinhamento e tal? Você não acha que também é uma situação que limita justamente a promoção dos profissionais da casa que estão lutando e se capacitando para exercer essas funções, assim como você? Eu acharia que teria que dar uma oportunidade para as pessoas que buscam evolução humana, né? Mas, enquanto isso não acontece, eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho poder para administrar, então eu transfiro a competência para quem é de direito. As pessoas de direito que têm que fazer. E já que eles não fazem, o que eu vou fazer? Refinar minha mão de obra, como eu tenho refinado, você refinando a sua e outros, acreditando que um dia a máquina pública vai funcionar como um grau de excelência. Porque quem diria há 10 anos atrás que hoje eu estaria aqui contigo fazendo uma live? Então, como você se preparou do seu meio, e hoje você tem um canal no YouTube, uma live, eu me preparei no educacional, buscando e lutando por aquilo que eu acreditava, que um dia te chamou a atenção. E sim, aí, como eu conversei contigo, que eu vi uma live que você fez com aquele rapaz, Rogério Silvestre, e eu vi a conversa que o Rogério Silvestre citou o meu nome, falou: o Márcio Feitosa está aí se formando em Direito, e ele nem me conhece, ele sabe do meu nome e eu não sabia quem era ele. E aí, eu acho que vocês trabalharam junto na Rua Bela. Pode ser, e eu não conhecia ele. Então, o que acontece? Ele citou o meu nome e foi onde que eu falei: poxa, faça uma live sobre pessoas com PCD, pessoas com deficiência, contar a sua história, saber como que é a vida, porque a nossa vida ela é subcarregada, porque quando a gente trabalhamos na nossa capacidade de 50%, mas dando o nosso 100%, o nosso melhor, quando estudamos na capacidade nossa de 50%, mas dando o nosso melhor, nossos pesos são maiores, porque nós carregamos a nossa deficiência, que nós temos que sobressair sobre ela. E sobre essa deficiência, você sempre teve dificuldades na sua formação, na sua infância? Como é que foi viver tudo isso e superar tudo isso e chegar até aqui a qual você chegou? Primeiramente, eu tive meningite recém-nascido. Então a história que eu te contei, que minha família, meu pai teve uma condição de boa, a babá deixou cair no chão, e aí escondeu, aí deu água na cabeça, aí quando levou no médico deu água na cabeça em Santos, meu pai vendeu um apartamento na beira da praia em Santos,
para salvar a minha vida, e depois a família veio quebrando. E aí, eu não sabia que a meningite ela deixa uma herança. Ou você fica louco, como dizem os médicos, ou fica aleijado. E eu, fisicamente, estou normal, ando, faço toda a capacidade legal. E aí, no decorrer da idade de estudo, eu começava a chorar em sala de aula porque minha vista doía. E algumas pessoas pensavam que era preguiça, charme. Com 12 anos eu fui descobrir que eu era cego de uma vista. Então, quando eu leio muito livro, quando eu forço muito a vista fico gripado, uma alergia, ataca a vista que eu enxergo, eu começo a sentir dores na vista, fico impossibilitado. E aí a luta é diária, o direito a gente lê muito livro e tem que ler, a vista fica forçada, o computador, aí graças a Deus a metodologia hoje tem sites que lê livro pra gente. O computador fala o documento digitado, então fica melhor para a nossa memorização. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, Lei 13.146 de 2015, diz que tem que criar modalidade de estudo para as pessoas com deficiência, a adaptação legal até nas empresas, o local de trabalho ser mais acessível a gente, porque a empresa ela ganha um subsídio do governo, ela ganha um retorno do governo quando emprega a cota, e ainda ninguém se adaptou à nossa realidade. Pode ver que o plano diretor da cidade, que é parte da ONU e outros mais, parte do diretor diz, o plano diretor diz como, que eu fui aprender isso na UFRJ numa pesquisa. Eu pensava que era uma matéria e depois eu descobri outra na prática. O plano diretor diz que temos que ter piso tático para o cego total, temos que ter rampa nas calçadas. E você vê uma calçada que o cadeirante pode se locomover nas calçadas da cidade, dos municípios? Não tem. Então, deixa eu só pegar esse gancho, então, de toda a sua história, de tudo que você vivenciou. A empresa, apesar da excelência e da maravilhosa empresa que ela é, você diria que ela está de 0 a 100, qual nível de adequação para os profissionais, as pessoas com deficiência, que são trabalhadores dessa empresa, para poder atender a eles? De local de trabalho, tanto quando você chega no seu local de trabalho, para você sair do seu local de trabalho, para você exercer o seu trabalho onde você é lotado para exercer, o quanto que a empresa está de nível satisfatório, de nota da sua avaliação, da sua experiência, para você ou outros também, que nota você daria para a empresa em adequação aos PCDs hoje em dia? Eu, para não ser justo nem injusto, eu boto 50%, para ficar no mediano. Porque eu conheço pessoas surdas, que são funcionários, e o surdo não conversa, não entende o que a gente fala. Cadê o intérprete? Cadê o intérprete? Cadê o Libras? Para orientar ele. Já comecei aí. Eu sou cego de uma vista, eu preciso de adaptação. Já que eu não posso produzir numa área, posso produzir na outra. Então vamos botar o Márcio na área que ele tem uma formação. Vamos botar ele no almoxarifado? Seria uma das formas. Que eu estaria numa forma, local fechado, poderia trabalhar mais produtivo, porque ali eu vou fazer só contagem sobre material, sistema Kanban, sistema PEP, sistema Kanban. Por exemplo, você pega uma quantidade de produto, 50 produtos, botou aqui 50 produtos, em cima dele eu boto uma folha de papel, depois eu boto mais 50 produtos, cada folha de papel que eu ver eu tenho 50 produtos. Eu vou botar o sistema PEPS. O que é o sistema PEPS? Da logística, entra de um lado e sai pelo outro. Quando você pega um estoque de grandes mercados, que eu não vou falar o nome, porque isso é pesquisa e estudo, e a pessoa aqui tem uma parede, ele coloca todos os estoques da carne aqui nessa parede, e ele, claro, quando ele for tirando, ele vai tirar os primeiros. Como ele é o primeiro que entrou, está lá e nunca vai sair, ele vai perder produto, vai estragar a carne. E aí o sistema PEPS fala o quê? O primeiro a entrar é o último a sair. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Por quê? Entra para um lado e sai pelo outro. A pessoa vai botar aqui do lado direito e vai sair pelo lado esquerdo. Nunca vai se perder nada. Então, eu posso implantar essas metodologias. Mas também assim, no ambiente fechado, já que você falou de ambiente fechado, você tem também escolas, hospitais, e também tem garis que você também poderia trabalhar.
né? Mas na rua, varrendo, numa autopista, você com 50% só da visão, isso deve ser perigoso pra caramba. Eu já fui quase atropelado 3 vezes na Avenida Gacha. O carro parou na minha frente quando eu trabalhava na Praça 15. É só perguntar quem trabalhou comigo na Praça 15. 3 vezes na Praia da Gacha, assim, na curva, assim, logo no museu, a gente bota o cone, que é orientado pela empresa, bota o cone, vai com uma certa caminhada e vai varrendo a favor o cone. Sempre eu levei o treinamento. Mas aí sempre tem aquele motorista esperto querendo fugir do engarrafamento. Quando eu vi, o carro estava na minha frente. Teve gente que teve uma vez que um gerente, um encarregado gritou, Márcio, e o carro parou na minha frente. Mas me tiraram da Alfreira Gás? Vai, quando a Avenida Rio Branco era trafegada, os carros, vai em Rio Branco, Alfreira Gás, Nilo Peçanha, 1º de março, da igreja, da Praça 15 até a Marinha, varri mergulhão, de um lado para o outro. Então, tudo de alta periculosidade para a sua condição. Na minha condição, eu falo, não ficar em local transitável de carro. Mas aí o teu laudo não restringe que você não deveria também chegar e se impor também com o seu laudo, dizendo que aquilo era um risco à sua saúde? Mas você já chegou a fazer isso? Como é que foi? Questionar já falei na época lá da Praça 15. Mas aí acontece o seguinte, você faz, amanhã vai acontecer o quê? Amanhã você vai trabalhar normal e tu vai precisar de um apoio, de uma ajuda, eles não vão dar. Sim. E você sabe, eu preciso muito da companhia hoje, que é minha fonte geradora de pagamento. Imagina em 2006, ainda era maior, porque a empresa me dava uma escolaridade que eu estudava, então eu sou muito grato à empresa Colurb. A instituição Colurb, ela é muito boa, maravilhosa. O problema são pessoas. E eu estudei na época do prefeito César Maia. Eu terminei o 1º grau e o 2º grau. E a Colurb pagava a escola pra gente. O Educom. Aí você imagina, quanto que é uma escola particular você não paga? Bota a mensalidade. Eu estudei todo o meu período. Eu só não fiz o vestibular pelo Educom, porque a professora falou, olha, o vestibular acabou, porque as pessoas que iam para o vestibular, em vez de ir para o vestibular lá no Leblon, ia para casa, ia para festa. E aí a Colombo começou a ver, pô, eu pago tantos alunos para estudar o vestibular e não encontro 5 em sala de aula. Aí não dá. E acabou. Então, mas o ensino médio, o 1º e o 2º grau, eu peguei todo da Colombo e eu aproveitei. Espero que um dia volte. Você está com esse crachá, girassóis, e você já me explicou, né, mas eu queria que você aproveitasse para explicar para quem não sabe o que significa esse cordão que você está utilizando, esse crachá, para quem está nos assistindo. Esse crachá girassol tem um quebra-cabeça que é para o autista. E aí eu estava na UFRJ e aí eu fiz um atendimento a uma senhora e eu fiquei admirando, porque a filha dela tinha esse cordão girassol. Aí eu falei, senhora, desculpa, eu sou ignorante. E eu perguntar faz o saber. Eu perguntei por que aquele cordão girassol. E ela explicou que esse cordão girassol é deficiência oculta, é aquela deficiência que não pode ser vista ou percebida, como o caso do surdo total, até você saber que ele é surdo, você não sabe. E surdo parcial, o cego total você sabe, o cego parcial com a visão monocular você não sabe. E aí quando essa senhora me deu essa informação, eu fiquei muito alegre e eu fui ter esse cordão girassol, que até é conhecido pelo Detran. Eu já tinha identidade e é a deficiência oculta. Como eu já falei que eu sou visão monocular, CID 5404, cego de uma vista, e esse cordão é um cordão educativo e nem todo deficiente sabe dessa informação. E por isso que eu vim na sua igreja hoje, na faculdade, e já tem alunos na faculdade de Direito que anda com esse cordão, ou quebra-cabeça, que é o autista, ou o deficiente. Do autista eu já sabia, porque minha esposa é fono e ela está sempre atendendo o autista, então esse eu já sabia, né? É bem colorido, quebra-cabeça e tal. Mas esse eu confesso que eu só soube porque você me falou quando foi me visitar. E eu estou educando as pessoas, andando com ele. Se alguém perguntar, eu vou responder. E quem não perguntar, a gente fica na curiosidade. Curiosidade fica maciço. Que isso,
quanto mais pessoas tiver cordão girassol, mais pessoas vão ser vistas. E futuramente o Detran com certeza vai fornecer esse conhecimento de informação aos centros de pessoas com deficiência física da Alerj ou centros de deficiência física municipais dos seus municípios, porque o nosso governante tem que saber quantos PCDs tem no Brasil. E uma coisa que foi levantada também pelo Rogério Silvestre, e no grupo nosso lá também, da jornada do Aprender a Aprender, a Garizada Top, de que tem muita gente, na verdade foi o Fábio Moreira que falou que muita gente tem vergonha de se ser identificado como PCD, principalmente as deficiências ocultas, né? Por que isso acontece? Você tem uma noção, pela sua experiência, você gostaria de comentar sobre isso? A minha monografia vai ser sobre pessoas com deficiência física. Então, se você voltar, nós estamos no Templo do Senhor, estamos na primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, mas nós sabemos que na Bíblia, no tempo antigo, as pessoas que tinham deficiência ou tinham uma lepra, eles ficavam longe da cidade. E alguns entendimentos, eles estão falando de livro histórico, as pessoas com deficiência eram olhadas como amaldiçoado por Deus. Sim. Depois de um tempo... Isso é um pouco até hoje em dia no senso comum, né? Pessoas até já ouvi dizer, lá, Deus marcou para poder não se perder porque é uma pessoa ruim e tal. Então isso ainda tem esse preconceito, esse pensamento no imaginário popular, e eu como historiador sei bem o que eu estou falando. E você sabe que teve uma igreja, que eu não vou falar o nome, que aprendia as pessoas no manicômio. Então, a gente que é deficiente, sempre se carrega um jugo. Até as pessoas lá no meu tempo de infância me chamavam de maluquinho. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm medo do julgamento. E pré-julgamento. E as pessoas ainda não têm a maturidade de ver ela como um ser importante da luta e da causa. Ela tem que ter um espaço social respeitado em sociedade. E aí, nesse caso, como eu já vim tomando pancada dos preconceitos da vida, e eu vim lutando no decorrer da vida, então eu acabei pegando uma estrutura forte de aguentar o preconceito, a pancada, e hoje eu tenho livre e espontânea vontade de explicar o direito da pessoa com deficiência física, tanto que o meu TCC está sendo sobre isso, e eu fui na Alerj, na Comissão de Pessoas com Deficiência Física da Alerj, que eu fui pegar informações para fazer a minha tese. A Alerj até hoje não me deu o retorno. A AOB, a Comissão de Pessoas com Deficiência Física da AOB, eu fui lá, como estudante de Direito, fui fazer uma pergunta, para fazer uma pesquisa, estou esperando um retorno até hoje. Então, eu poderia colocar, então, da seguinte forma: você se vê como seu maior propósito de vida nessa terra, a luta pelas pessoas com deficiência, e, em paralelo a essa pergunta, para você me responder, essas pessoas que estão na negação da sua própria condição, o que fazer para que elas possam se perceber como quem elas são e, a partir daí, somar na luta pelos seus direitos constitucionais, direitos trabalhistas, direitos que elas têm para viver e não estão vivendo por não se aceitar do jeito que elas são. Como fazer essas duas situações? Esse é o teu propósito, e como você, dentro desse teu propósito, está trabalhando para poder fazer com que essas pessoas se aceitem e se somem a essa luta? Primeiro, eu venho lutando para ter um espaço na sociedade e ter o reconhecimento que somos capazes. Eu também sou um envolvido na causa. E para as pessoas que ainda não se aceitou, as pessoas que têm medo do preconceito, você é importante para Deus, você é importante para a sociedade no entorno, que tudo que fazemos reflete no entorno. Eu sou visão monocular, cego de uma vista. Meu filho, como o Ariel falou, é jogador do Botafogo, joga basquete. Ele acabou de vir agora de um campeonato no CBI, em Curitiba, ganhou até uma premiação como destaque. E ele é perfeito, graças a Deus. Mas quem está me gerando... Aprendi com o Rogério, todos são perfeitos. Desculpa a forma de dizer, só é o... Ele é pleno, né? Ele não tem deficiência física, né?
Pelo contrário, ele tem habilidades muito acima da média lá no basquete, no pivôzão lá, que o cara é bom demais. Eu acompanho ele, acompanho. E o que acontece? E na minha quinta geração? Quem será? Será que será mais um atleta ou voltará a ter mais um deficiente? Então, tudo que você está fazendo aqui hoje, Eliel, desculpa, que é tantos amigos que lutam, que acabam. E o Oná, ele perturba demais lá no grupo, porque às vezes eu falo o nome dele também. Um abraço, meu amigo Oná, a gente vai ter uma reunião também em breve. O Oná e o Fabinho da Ilha, que falou, cara, Márcio, você tem que ter voz, você tem que ter uma parte na comissão, você tem que ter a comissão de pessoas com deficiência física. Foi eles que nos botaram nessa luz. Incentivaram, né? É porque eu não tinha espaço, quando eu fui me botar na comissão, não me deram espaço, disseram que eu não podia entrar. Aí foi, então luta pela causa das pessoas com deficiência física. Foi aí que eu comecei a lutar, em 2017, pela causa, e estou aí até hoje. Então, todos são capazes. E aí, como eu não sei a minha quarta geração, hoje você está preparando uma live, que dia é hoje? Hoje é dia 3. Hoje é dia 3, domingo. 3 de novembro. 3 de novembro. Daqui a 20 anos, essa live vai ser vista por uma pessoa com deficiência física ou uma pessoa que não é deficiência física, não tem deficiência física, mas ela tem uma pessoa na família que ou tem a deficiência de nascença ou pegou por idade e vai ver essa live orientando como agir, como cobrar os seus direitos, como que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física. A Constituição Federal também fala sobre o Estatuto, sobre as pessoas com deficiência física, Tratado da ONU, que o Brasil é signatário, o Brasil é obrigado a cumprir o Pacto da ONU, a atender as pessoas com deficiência física, e não cumpre. E aí hoje você está falando assim, tem que valer o direito da pessoa com deficiência física. E essa live, como eu tenho um grupo de pessoas com deficiência que faz parte, visão monoculares, surdo unilateral, que é o surdo de um ouvido, e deficiência rara, que eu não sabia, eu fui conhecer essa deficiência rara para cada uma menina que estudava comigo na UFRJ, e aí nós fizemos um trabalho de pesquisa, eu não me lembro agora o nome dela, que ela é perfeita fisicamente, só que por causa da baixa imunidade que ela tem, ela vai desenvolvendo limitações, que ela teve uma perda de visão na lateral, ela enxerga vertical, né? Ele enxerga para frente, mas na lateral já não está enxergando. Sim. E aí ela precisa de um transplante de medula para poder suprir a necessidade dela. Só que ela está no banco de transplante de medula, ainda não chegou o transplante de medula, tanto que minha família já foi lá doar, teve que fazer aquelas coisas, tirar o sangue da espinha. E para você ver, tem tantas deficiências que a grosso modo a gente não conhece. Olha que eu luto pela causa, eu fui conhecer essa causa há 2 anos atrás. Ou seja, é muita necessidade, e as pessoas se omitindo, fica mais difícil ainda. Fica mais difícil. Você só conheceu essa menina porque ela se expôs para você. Mas o medo, e você já falou sobre isso, o medo de se expor, de ser ridicularizado, de ser virar chacota, faz com que a pessoa se feche. Se fechando, não consegue também ser ajudado. O nosso tempo já está corrido, meu amigo, já estamos chegando no final. E foi muito produtivo, maravilhoso. Teve barulho, teve interferência, gente passando para lá e para cá, porque nós estamos aqui, como ele disse, no hall aqui da Primeira Igreja Batista Barra, liberado pelo meu pastor Zé Maria, que chegou de viagem, e pude receber o meu amigo Márcio Feitosa. Você já falou do seu filho, seu filhão, seu orgulho, Samuel Ramos, né? Jogador de basquete do Botafogo, sucesso para ele. Ele já esteve, ele viria também contigo, mas não foi possível. Eu queria fazer muitas perguntas para ele, como é ser filho de um gari, e como é a experiência dele vivendo com você, sendo educado e tudo mais. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Eu queria então que você mandasse um abraço, mandasse um recado para quem você quiser. Fica à vontade nesses minutos finais, que a gente já está indo para o nosso encerramento. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a tudo, porque no meu maior plano, eu jamais pensaria chegar onde tem chegado. Porque Deus desenhou tudo. Aqui é uma faculdade de Direito,
eu fiquei revoltado quando tranquei a faculdade de Direito por um acidente de trabalho, que eu não pude pagar, e o professor falava, olha, a faculdade nunca vai lhe cobrar, eu estudava até na Suam, a faculdade nunca vai te cobrar, mas vai chegar uma hora que ela vai te ajuizar. Eu falei, então, vou ser ajuizado, melhor trancar. E aí o professor, em 2011, 2012, ele falava muito sobre a lei da cota do negro dos índios, que eu te falei. E aí, ele era um professor muito humano. E aí, quando ele falou da lei da cota do negro dos índios, quando eu tranquei a faculdade em casa, eu comecei a martelar sobre a cota das pessoas com deficiência física. Comecei a fazer os primeiros vídeos de deficiência física no Brasil, deficiente físico no Brasil. Agradeço muito a minha cunhada Camila, que ela filmava no celular e botava no YouTube. E aí comecei a divulgar, sempre que a vez ficava desmotivado e depois fazia os vídeos, outros vídeos. Até conheci um grupo de pessoas com visão monoculares e nós começamos a se juntar, como Fábio de Niterói e outros deficientes físicos aqui do Rio de Janeiro, que nós levamos o projeto para o deputado Geraldo Pudim, que depois da Defensoria Pública do Rio de Janeiro reconheceu o visão monocular como deficiente físico, com o Dr. Pedro Gonzalez, defensor público, depois eu fui estagiar com ele e o Dr. Valmir Jardim, e montei uma lei enceropédica com Pedro de Tocantins, outro visão monocular, ele é católico, da Igreja Católica, nós montamos uma lei junto com o professor Lucas, que era vereador e já prefeito de Seropédica. Foi reeleito agora, né? Foi reeleito agora. E agradeço ao professor Lucas por ter me ajudado nessa caminhada também. Depois, eu e a Valéria Muniz, de São Paulo, montamos um projeto de lei que foi por acaso. Eu fui muitas vezes na Alerj e não conseguia ter espaço nos gabinetes. Fui no gabinete do deputado Márcio Pacheco, Altineu Corte, que fizeram parte da Comissão de Pessoas com Deficiência Física, mas não levaram o caso muito a sério. E um dia, varrendo rua, lá na Praça 15, eu encontrei o deputado André Siciliano e chamei ele de meu prefeito. Eu morei em uma parte em Paracambi, que eu morava na Serra dos Araras, como eu falei para você, quando comecei minha caminhada na Colômbia, até vim morar em Seropédica. E aí eu chamei ele de meu prefeito, ele conversou comigo, eu falei com ele que eu tinha um projeto de lei, nós marcamos um dia, eu fui lá na Alerj, liguei para a Valéria Muniz, montamos o projeto, e hoje é a lei estadual do Rio de Janeiro que reconhece o visão monocular. E depois agradecer a família da deputada Amália Barros, que faleceu, a deputada que levou a causa para o presidente da República, o senhor Messias Bolsonaro, que sancionou a lei Amália Barros, e hoje a visão monocular é deficiente a nível nacional, graças à lei Amália Barros. Então, muita gente construiu, muita gente fez isso acontecer. É que, infelizmente, Eliel, você aqui, só estou vendo você nessa live, eu estou aqui como convidado, mas hoje, para essa live acontecer, a Igreja Batista da Barra deu espaço, o teu pastor orientou. Olha quantas pessoas hoje aqui atrás de você fez isso acontecer. Então, a gente tem que se unir como sociedade. E a nossa sociedade civil, ela é um modelo que tem que modelar, modificar e ajustar para fazer a coisa acontecer. E, sabe, no final, que é a coisa mais linda, tudo que nós fazemos acaba honrando o Senhor. É verdade, eu concordo. Então é muita gente para agradecer por toda essa luta. E eu também quero agradecer a você que ficou conosco até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você possa receber os próximos vídeos. E nós ficamos muito gratos com o somatório. Estamos aí na luta para chegar aos 600 inscritos, depois aos 700, 800, passar aí dos 1000. Até onde o Senhor nos permitir chegar, nós estaremos. Muito obrigado a todos, um forte abraço da Los Ossos, obrigado Márcio mais uma vez, um abração à família, dá um abração ao Samuel lá, e até uma próxima oportunidade, e a você também. Então nos vemos a qualquer momento, seja num vídeo, numa série, numa live, toda quarta-feira nós estamos com live aqui no canal, enquanto Deus permitir, muita coisa boa, então não se esqueça de nos acompanhar, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para você receber o alerta do YouTube e compartilhe essa live para todo mundo poder entender e conhecer a importância dessa causa que nós discutimos aqui, pela experiência do Márcio, por tudo que nós já falamos da causa dos PCDs. É isso aí, Márcio, obrigado mais uma vez
Muito obrigado pela honra e que todos os PCDs possam ver essa live. E é com muito carinho que nós fizemos, e o assunto é da atualidade, é o que nós vivemos e que passamos. É isso aí, pessoal. Forte abraço aos ossos e até o próximo encontro. Estaremos aqui no nosso canal. Valeu!